Hoje inauguramos a série dos nossos encontros mensais para falar do relatório mensal do nosso fundo FIAGRO, EGAF11 ou EGAF11. O objetivo desses nossos encontros, dessa nossa série, é a gente passar a nossa visão macroeconômica, a nossa visão do que está acontecendo, com o agronegócio e falar para vocês qual é a nossa estratégia de gestão e a performance do fundo. Eu sou Bruno Lund, diretor da Ecogestão de Ativos, e aqui comigo está Antônio da Luz, economista-chefe da Ecogestão de Ativos. É isso aí, Bruno, e a partir de hoje nós vamos estar todos os meses liberando o melhor conteúdo do panorama macro e do agronegócio. Como que elas se relacionam e como tudo isso se relaciona nos resultados dos nossos papéis. Eu queria começar aqui fazendo uma pergunta para o Antônio, para que ele pudesse nos falar aqui um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui com o mundo hoje. A gente viu a guerra estourando no fim de fevereiro, entre Ucrânia e Rússia. Além disso, a gente viu o PIB brasileiro decepcionando um pouco, no geral, mas vindo muito forte no agro. Recentemente também tivemos aí uma alta de Selic aí de 100 pontos básicos, com o Banco Central encomendando mais 100 pontos de base. Câmbio valorizando aqui no Brasil e inflação tudo indicando que vai ser bem maior do que a esperada, certamente no início do ano, e muito possivelmente esperada em relação a hoje. Então o que você pode dizer um pouquinho aqui para a gente, para o nosso investidor e para o nosso ouvinte, sobre o cenário macro em geral, sobre sobre Selic, sobre câmbio, sobre o que está acontecendo ali com a guerra e como que isso pode reverberar aqui para o Brasil e principalmente com foco no agronegócio. Olá, Bruno, saudação, está aqui com os nossos investidores, prazer aqui estar contigo. Vários temas super importantes e que se conectam muito com a performance do nosso fundo. Então, eu vou começar pela Selic, que eu acho que foi aquilo que mais trouxe preocupação para o mercado, esse aumento da taxa Selic e o Banco Central já deixando encomendado um ponto percentual que fez que nós revisássemos nossa estimativa. Nós estávamos trabalhando com 13% para esse ano, já subimos para 13,25%, mas com viés de alta para os próximos períodos. Por que está acontecendo, Bruno? Nós temos dois fatores, interno e externo. No interno, nós tivemos a elevação do IPCA muito forte. O nosso investidor acompanhou 1,01% IPCA agora em fevereiro. Nós vimos que o IPCA por 3 meses desacelerando, ele volta a acelerar e olha só, antes da guerra estourar, isso já sinalizou que pode não ficar nesses 100 pontos bases aí que estão encomendados, pode vir mais coisa aí para lá na frente, então nós estamos com um viés altista. E lá fora, no mercado internacional, os dados de inflação dos Estados Unidos, da Alemanha, vindo muito fortes, FONC subindo o juro nos Estados Unidos, então estamos sim com um cenário de elevação para a Selic. E a economia, realmente, o PIB brasileiro, ele veio bastante fraco, ok, saímos da recessão, mas o sinal para os próximos períodos ele não é bom, mas isso não tem nada a ver com o agro, O agro fechou o ano de 2021 com um crescimento de 8,36%. Que maravilha, hein? Deixou o PIB da China, dos emergentes, tudo comendo poeira, Por isso que quando a gente leva os papéis da nossa gestora para o agro e do agro para o investidor, nós sabemos que nós estamos colocando as alocações num setor que cresce e cresce muito. Nós tivemos esse crescimento baseado principalmente, quando nós decompomos o crescimento do PIB do agronegócio, o que está lá principalmente? Distribuição. Insumos. A parte de insumos cresceu 52%. E é exatamente o que a gente tem no nosso fundo hoje, Impressionante. Exatamente. Nós colocamos, as alocações são feitas nesse segmento, que foi o maior responsável pelo crescimento de 8,36% no PIB do agronegócio. Então veja só que crescimento robusto e como estamos bem posicionados com a gestora no lugar onde mais cresce
dentro do agronegócio. Perfeito. E o que você pode dizer sobre o fiscal, né, saindo um pouco de cena, né? A gente não ouve mais falar de fiscal. O fiscal, né, era, né, a moeda da vez, né, há 2, 3 meses atrás, todo mundo preocupado com o fiscal, né, principalmente quando a gente rompeu o teto lá, né, lá atrás e abrindo a curva de juros, né? Então você tem o fiscal agora e o real apreciando fortemente, né? A gente está tendo, né, o real cada vez mais forte e esse fiscal saindo um pouco de cena, ao passo, né, no meio de uma guerra que está acontecendo aí no mundo. Então o que você pode dizer para a gente aqui um pouquinho, para o nosso investidor, né, sobre essa dinâmica entre, né, real apreciando, guerra acontecendo lá fora e o nosso setor macro e agro aqui? Bruno, essa é uma questão muito, muito relevante, porque veja, não é porque o fiscal saiu do radar por conta da guerra, como nós vemos muitas pessoas falando. Não é que o fiscal melhorou de fato. O fiscal melhorou por conta da inflação. A inflação traz um monte de malefícios para a economia. Agora, para governos, inflação, ela tem lá um imposto inflacionário, né? Então, melhorou o lado fiscal brasileiro, a receita de impostos nos 3 níveis melhorou bastante e o déficit primário, que lá em novembro era 1,2% do PIB, vem todo mês diminuindo e já está em 0,5% do PIB o déficit. Só que melhorando, aquela ideia de voltar a fazer superávites primários, que era algo completamente fora do radar, começa a vir para o radar. Quem sabe ano que vem, no próximo, nós já termos um superávit de novo. Então o fiscal melhorou muito. Então o que acontece? Nós temos um fiscal melhor, uma Selic mais elevada que atrai capitais lá de fora. Nós temos os papéis brasileiros muito baratos. Então isso tudo traz muito recurso lá de fora, fazendo com que o real ganhe força, à medida também que o fiscal, que é o combustível da nossa moeda, também melhore e ganhe força. Então, ou seja, o Brasil volta para o foco, né, dos investidores globais, né, que tinha saído há um tempo atrás e agora está voltando para o foco, né, com essa Selic mais alta, né, com essa inflação, tudo bem, um pouco mais alta, mas por outro lado melhorando o fiscal, né, isso faz com que o investidor global passe a ver Brasil agora com outros olhos, né, e a gente está vendo essa enxurrada de recursos entrando no Brasil e o câmbio, né, obviamente, né, compensando isso, né, o câmbio, a gente está vendo um câmbio mais baixo aqui no Brasil, né, e perfeito. Muito interesse por agro, né, Bruno? Porque o investidor lá de fora, o que ele está vendo? A economia global se desaquecendo, principalmente por conta da guerra, e ele olha para os demais emergentes e quando olha para o Brasil, ele olha agro crescendo 8,36%. Impressionante, né? Por falar em agro, né? Eu acho que uma coisa que é super importante para a gente falar aqui para os nossos ouvintes, falar um pouquinho sobre a seca que está acontecendo lá no sul e qual é o impacto que isso pode ter para o PIB brasileiro como um todo e para o agro brasileiro como um todo. Isso é extremamente preocupante, isso não é tão preocupante? O que você pode dizer para a gente sobre esse panorama agro que tá, né, da seca que está acontecendo lá no sul? Eu acho importante o nosso investidor ele ter ciência que o que está acontecendo é importante, são perdas bastante grandes, mas por outro lado, isso é do jogo. Quem opera agronegócio sabe que isso vai acontecer, mas hoje, mais amanhã. Em algum momento vai ser uma região, outra vai ser outra, mas isto vai acontecer, faz parte do business. Agora, para nós termos uma ideia o quanto isso pode ser catastrófico, nós colocamos no nosso relatório o que aconteceu numa feira lá no sul, no epicentro da estiagem. Nos municípios mais atingidos pela estiagem, nós temos lá a Expo Direto Cotrijal, que fez encaminhamentos de vendas, né, de investimentos, de 4,9 bilhões de reais. 87% mais do que a edição anterior, no meio da estiagem. Ou seja, ninguém gosta de perder. Agora, aqueles produtores, aquele ambiente acredita no que está fazendo. Ele sabe que depois de um ano ruim vem um bom e vida que segue. Não vai deixar de investir por conta de uma estiagem. E isso demonstra o quanto nós precisamos aprender com o agro. Tem problema? Tem problema. O problema é um caos, é catastrófico, nunca mais vai se recuperar? Claro que não. O agro segue firme e forte, os próprios atingidos pela estiagem deram uma resposta. Eu acho que, né, a quebra faz parte do negócio, né? Então você ter uma quebra de safra por conta de um clima ruim faz parte do negócio, né? Os agricultores estão acostumados com isso, o agro está acostumado com isso, talvez o nosso investidor não esteja. Então acho que é importante a gente trazer essa mensagem aqui para o investidor, falar, faz parte do negócio, mas mesmo assim tivemos uma feira lá, né, que originou de negócio praticamente 5 bilhões de reais no epicentro, né, da onde
se localizou essa seca lá no sul, né? Impressionante, realmente é impressionante. E o investidor, nesses momentos de crise, mais do que sempre, precisa escolher bem aonde aloca dentro do agronegócio. O agronegócio é uma coisa muito boa, mas também muito grande. E como tudo aquilo que é grande, tem oportunidades maravilhosas, outras nem tanto. E é por isso que é importante, né, o investidor começar a prestar atenção no nosso fundo, né? Afinal, nós somos uma casa, né, que faz esse elo, né, entre, né, o campo, né, e a Faria Lima aqui, né, e o mercado de capitais, né? E a gente está muito atento a tudo que está acontecendo no campo, tudo que está acontecendo no mercado de capitais, e acabamos de abrir esse fundo, né, que é o nosso Fiagro, que está fazendo investimentos importantes e que está indo, né, super bem. Falando nisso, Bruno, o nosso fundo ele performou muito bem no mês passado. Como é que foram os resultados dele no acumulado desse período? Não, muito bom você ter falado disso, Antônio, porque o nosso fundo, né, vem performando, né, muito bem desde a sua abertura. Tá? A gente abriu o fundo, né, no dia 22 de dezembro de 2021. Até hoje ele está com uma performance, né, de mais de 4%, tá, de rentabilidade. Né? E lembrando que para o investidor pessoa física essa performance está isenta. Tá? E no mês de fevereiro, né, ele performou 1,08, né? É impressionante, bem acima, né, do CDI, que foi apenas de 0,75%. Então o fundo vem performando muito bem, vem com uma carteira muito robusta, né? E, obviamente, né, os investidores que estão acompanhando isso de perto, tenho certeza que devem estar contentes com esse resultado. Mas não deve ter sido muito fácil, Bruno, encontrar as melhores oportunidades. Como é que é feita a escolha? Qual é a estratégia de alocação do fundo? Muito boa pergunta, Antônio. A gente olha para os papéis do mercado como um todo, tá? É óbvio que a gente está numa casa aqui que é originadora de papéis, né? Tem uma grande originação de papéis, então a gente olha para tudo que está sendo originado aqui dentro de casa, a gente olha para o mercado como um todo, tá? E vai atrás das melhores oportunidades. A gente diz que o nosso fundo aqui é um fundo conservador, tá? Ele é um fundo que a gente chama de um fundo high grade, em que a gente busca, né, as melhores oportunidades dentro desse universo high grade. Por que eu chamo de um fundo high grade? Porque ele é um fundo que eu só compro cota senior, tá? Eu não posso comprar cota mezanino, não posso comprar cota sub, tá? Então eu só estou comprando cota senior, que tem pelo menos de 20 a 30% de subordinação, tá? Isso faz com que a gente consiga proteger muito mais os recursos do nosso investidor e, ao mesmo tempo, a gente tem uma meta de rentabilidade, né, super interessante. Estamos falando de uma meta de rentabilidade aí dos nossos ativos de pelo menos CDI mais 5, tá? Se você deduzir os custos dessa meta de rentabilidade dos ativos, né, para o investidor vai sobrar no fim do dia algo entre CDI mais 3,5 e CDI mais 4, tá, como meta. Lembrando que isso é isento de IR, tá? Então isso realmente é um resultado, né, interessante, né, para o investidor. Uma outra coisa que é importante, tá, quando a gente está selecionando os papéis, né, a gente não olha só para a qualidade de crédito do tomador, né? A qualidade de crédito do tomador é um dos drivers. O outro ponto que é super importante é também a gente olhar para a estrutura do papel, a estrutura do CRA, tá? Em particular, né, esses CRAs que a gente colocou para dentro do fundo são CRAs do segmento de revendas e cooperativas, ou seja, estão na cadeia de insumos, exatamente onde o PIB do agronegócio, né, bombou, ou seja, são empresas que estão indo, né, super bem nesse segmento, que tem uma capacidade de pagamento adequada, mas que também, né, quando a gente olha para o papel, a gente está olhando qual é a estrutura de garantias que essas empresas estão colocando nesse papel. Em particular, nos papéis que estão no fundo, né, o que a gente tem lá como garantias, a gente chama de cessão fiduciária de recebíveis, tá? Numa razão da ordem de 110%. O que essa cessão fiduciária de recebíveis faz? Basicamente, esses recebíveis, né, são aportados na estrutura, tá? Eles vão sendo pagos ao longo do tempo e faz parte do operacional da estrutura, conforme esses recebíveis vão sendo pagos, a gente liberar recursos, né, a gente que eu digo, né, o CRA, a estrutura, liberar recursos para o tomador, perfeito? Ao passo que o tomador precisa aportar novos recebíveis na estrutura. Isso a gente chama de revolvência. Porém, esses recursos só são disponibilizados para o tomador, tá, a partir do momento que entra novos recebíveis na estrutura. Então, isso é muito importante. Então, os recursos só são liberados quando se entra recebíveis na estrutura. Para o tomador, isso é muito bom, porque ao invés de ele ir no banco descontar esses recebíveis, ele desconta esses recebíveis contra o CRA. Então, para ele, particularmente,
é muito interessante essa estrutura. E para nós aqui, investidores, é também muito interessante porque torna, né, o produto muito mais seguro, né? E muito mais robusto. Tá? Além disso, algo que é super importante, que vale deixar claro aqui para os nossos investidores, é que essa revolvência, né, esse dinheiro só é entregue para o tomador, né, também se certos níveis de inadimplência tiverem atendidos. Porque se a inadimplência desses recebíveis começa a subir, né, o que é feito, né, nessas estruturas que a gente botou para dentro do fundo? Tá? Essa estrutura solicita mais recebíveis, tá, para o tomador, para que ele aporte, né, no CRA, e com isso, né, o lastro volte para a razão de garantia adequada. Né? São aceitos, né, como lastro apenas recebíveis que são elegíveis e que estão adimplentes. Tá? Então, quando, né, a inadimplência desses recebíveis aumenta, ok, né, é chamado mais recebíveis, né, do tomador. Isso faz, né, no final das contas, com que o risco de crédito, né, desse papel seja muito baixo. E a chance de uma inadimplência seja virtualmente zero, né? Quase zero, tá? Porque mesmo que o tomador, né, não esteja, digamos assim, tão bem, né, que não é o caso aqui dos papéis que a gente selecionou, você tem lá um conjunto, tá, de garantias que tá entrando dinheiro toda hora na estrutura do CRA e que você só libera esse dinheiro na medida em que, né, o tomador coloca novos recebíveis elegíveis, né, na estrutura. Então sempre vai ter dinheiro lá na estrutura, né, em última instância, para pagar o cotista sênior. E lembrando, né, que esses papéis que a gente comprou são cotas seniors e que tem de 20% a 30% de subordinação. Podemos resumir dizendo que a Ecoagro só estrutura papéis de primeira linha, de empresas de primeira linha, e o fundo ainda seleciona o que há de melhor entre os melhores, certo? Exatamente, exatamente. Não só na parte, né, da qualidade de crédito do tomador, como nas garantias que estão sendo, né, aportadas dentro do fundo, que são garantias elegíveis. Tá? A Ecoagro, que eu acho muito bacana, né, e outras casas vêm copiando também essa estrutura, né, para garantir que essas garantias são de fato robustas, ela contrata uma empresa de auditoria, né, em particular a KPMG, para auditar esses recebíveis, tá, e para calcular o que a gente chama o índice de liquidez, ou seja, qual é, né, o volume dos recebíveis que estão sendo pagos, ok? Em função de todos os recebíveis que foram aportados na estrutura. E esse volume, tá, em todos os papéis que a gente alocou dentro do fundo, esse índice de liquidez está acima de 95%, ou seja, a gente tem uma subordinação de praticamente 30% em todos os papéis, tá? E esse índice de liquidez desses papéis, ou seja, o volume do que é pago, é da ordem de 95%. Então, para esses 95% degringolar para 90%, para 85%, para 80%, e até mesmo para 70% e chegar na cota sênior, é algo que precisa acontecer um apocalipse, é praticamente impossível. Então, é dessa forma que a gente está alocando os nossos papéis. Por isso que eu digo que a nossa estratégia é super conservadora, é um fundo de high grade, porque estamos escolhendo as melhores revendas nesse segmento, né, de insumos, que é o segmento que mais bombou, né, nesse ano de 2021. E vai bombar de novo em 2022. E vai bombar de novo em 2022, estamos olhando isso, né, claro. Né, e é dessa forma que a gente tem selecionado, né, os nossos ativos. Tá? Olhar muito claro para o cedente, mas vai olhar também lá em cada um dos sacados, né? Exatamente, exatamente. Que eu brinco aqui com o meu time, né, que o que a gente compra aqui, apesar de ser um CRA, né, um instrumento corporativo que é vendido no mercado de capitais, né, no fim das contas acaba sendo o massificado do massificado do massificado, né? É um risco que a gente gosta de dizer, né, principalmente nós que somos acadêmicos, eu tenho doutorado, você tem doutorado também, é o double default, né? Ou seja, os sacados precisam dar default, né, e a gente viu que a chance desses sacados darem default é baixíssima, porque o índice de liquidez está acima de 95%, né? E por outro lado, né, a revenda precisa dar default também. Para esses dois eventos acontecerem, né, nesse nível de revenda que a gente está trabalhando e nesse nível de garantias que a gente está trabalhando, né, tem que ser algo muito apocalíptico mesmo batendo no mercado. Não tenho dúvida, Bruno, que é uma excelente oportunidade para o investidor, dada essa segurança. Mas e o dividendo? Como é que estão os dividendos para os investidores? E como é que o investidor que quer entrar, quer comprar o papel da Ecoagro, como é que ele pode fazer? Essa é a pergunta que não quer se calar, né? Então, esse fundo, né, diferentemente dos fundos de investimento imobiliários tradicionais que tem por aí, que pagam dividendos mensais, ok? Esse fundo, ele paga dividendos trimestrais. Por que trimestral? Porque o agro, ele trabalha em ciclos, tá? Então, para a gente adequar o ciclo do agro a esse produto do mercado de capitais, a gente acabou trazendo essa, digamos assim, inovação, entre aspas, ao invés de pagar dividendos mensais, nós vamos pagar dividendos trimestrais.
A gente está projetando, né, o primeiro pagamento de dividendos agora no mês de abril, né, e depois, né, nos trimestres subsequentes, ok? Em julho, depois em outubro, né, e depois em janeiro. Então o primeiro dividendo, né, você investidor já pode esperar que será pago agora em abril. E como é que os investidores podem entrar no nosso papel, né, no nosso Fiagro? Esse papel ele funciona como se fosse, né, uma ação no mercado de ações. Então você precisa abrir uma conta na sua corretora preferida, ok? Uma vez aberta a conta na sua corretora preferida, basta buscar pelo código EGAF11 ou EGAF11 para os mais íntimos, tá? E comprar esse papel lá. Então você compra como se fosse uma ação no mercado secundário. Maravilha, então, Bruno. Eu queria te pedir agora para deixar uma mensagem final para os investidores. Já vimos como é construída a estratégia, o tipo de papel que nós colocamos para dentro do Fiagro, já vimos como que são pagos os dividendos e como que o investidor entra. Então, por favor, deixe uma mensagem final para o nosso investidor. Claro. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro, né? Esse primeiro encontro vai ser um de vários outros, né, que faremos, né, mais à frente aqui com vocês, tá? Deixem aqui, né, nos comentários, né, desse vídeo, né, o que vocês acharam desse vídeo. Nós vamos ler todos e vamos fazer com que esse vídeo melhore cada vez mais e fique, né, exatamente tailor-made para você, tá bom? Investidor, né, geral do nosso Fiagro. Muito obrigado pela audiência e pela paciência, como diz o Faustão, né? E até o próximo episódio. Muito obrigado. Até o próximo episódio, pessoal.